Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui, eu faço aqui pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão do Estrategista, neste momento para fechar as análises do final de semana, com a avaliação da operação da Rumo, a Rail 3, a operação de concessões de malhas ferroviárias, tá, com controle da Cosan, que foi analisada aí, foi a análise que foi postada anteriormente. A última análise feita séculos atrás, no primeiro trimestre de 2019, tá, eu via naquele período a capacidade da operação de evolução operacional contínua, o que se confirmou, mas sem qualquer acompanhamento do preço do ativo. A dinâmica de investimentos de longuíssimo prazo, dependência de fatores exógenos como produção agrícola, por exemplo, e de questões políticas de forte disputa por lobby, tá, da questão ali de definição do modal logístico brasileiro, fazem com que o mercado simplesmente não consiga lidar com a avaliação da empresa, tá, resultando em um preço descasado completamente da evolução operacional, sem a imposição da realidade sobre o preço, em horizonte viável e vagamente previsível no que tange a avaliação disso aqui como investimento, tá? O que vai ficar demonstrado nessa análise aqui. A gente começa com a estrutura de acionistas na tela, apenas para informação, para o pause, a gente vê a Cosan ali controladora com 30 e poucos por cento, se não me engano. Na sequência, vemos o preço desde a última análise, estamos falando aí de junho de 2019, tá? Com oscilação dentro de uma banda bem confortável, virtualmente imune a tudo. A gente teve uma cacetada de coisas nesse período, incluindo a Covid, tá? Ela virtualmente vem imune a tudo na oscilação de preço, inclusive a forte melhoria do operacional financeiro. A imunidade se estende inclusive ao positivo. Como faz tempo da última análise, a gente começa com o panorama da empresa. Na tela, dados gerais, só para quem quiser dar uma olhada, para a informação, para o pause. Na sequência, temos o portfólio de concessões e os passarinhos indo à insanidade completa. Aqui um dado bem relevante, tá, da distribuição das cargas. 68% em grãos, 7% açúcar, 7% fertilizantes, o que dá aí uma ideia da dinâmica aqui dos produtos que eles carregam, tá? Forte volume e baixo valor agregado, fazendo do setor pouco relevante no montante financeiro transportado logisticamente, tá? Com 23% aproximadamente do volume transportado, equivalendo apenas a 4, 5% do volume monetário, do volume financeiro transportado, tá? Com ampliação dessa malha ferroviária, desse percentual de participação, dependente de reforma dos modais logísticos do Brasil, que eu não vejo acontecendo tão cedo, como a gente viu demonstrado pela luta toda com aquele projeto de lei da BR do Mar, certo? Foi um parto para tirar, com perdão da expressão, foi um parto aí para tirar aquilo dali do Congresso de fato aprovar, e ainda assim veio com várias questões ali para mitigar, para não afetar caminhoneiro e por aí vai. Sem encher linguiça, passando direto à operação financeira aqui, com presença do comparativo versus a última análise em laranja, para dar a ideia da diferença não acompanhada pelo preço, a gente tem uma receita líquida com queda de 5,7% versus o período anterior, o mesmo período do ano passado, ano contra ano. Crescimento de 81% versus a última análise, no primeiro trimestre de 2019. A margem bruta em 43,3% versus 42% no primeiro trimestre de 2024, versus 29,4% no mesmo período, na última análise. EBITDA ajustado com uma queda de 3,2% e uma elevação de 104% versus a última análise. Vale lembrar que aquele número ali da última análise é não ajustado, então não saberia dizer especificamente qual é a diferença, se tem diferença, ou se eles simplesmente não discriminavam lá o ajuste. A margem indo a 55,1% versus 53,7% do mesmo período do ano passado, versus 49% do primeiro trimestre de 2019. O lucro líquido com uma queda de 48,9% versus o mesmo período do ano passado e ainda assim 6 vezes maior, aproximadamente, do que o primeiro trimestre de 2019, com uma margem em 6,3% versus 11,7% do primeiro trimestre de 2024 e 1,6% do primeiro trimestre de 2019. Claramente forte evolução no período entre análises, não acompanhado nem vagamente pelo preço. Tá? A clareza da não pontualidade do resultado aferido nesse trimestre se vê no quadro na tela, tá? Demonstrando a evolução consistente anual
desde 2021 da qualidade da entrega da operação. O que mostra que não é uma questão pontual de o primeiro trimestre, blá blá blá, não sei o que, teve um trimestre outlier e tal, não é esse o caso, tá? A alavancagem vem super controlada em 1,6 vezes dívida líquida sobre EBITDA. Vale lembrar que a gente tinha 2,1 vezes dívida líquida sobre EBITDA no primeiro trimestre de 2019, a última análise, com um cronograma de pagamento absolutamente muito tranquilo, sem qualquer vaga pressão de curto prazo, e aquele bloco maior para longo prazo a gente conseguiria, e deve ser feito isso, né? Claramente você continua rolando a dívida e justamente alongando aquele prazo e modificando o formato, de modo que nunca se paga, pura e simplesmente fica-se trocando o tipo de investimento feito e moldando aquela dívida para encaixar com a operação. Nada de problemático. A questão aqui é bem simples. Forte melhoria no resultado e estrutura de capital sem acompanhamento do preço evidenciam que o mercado simplesmente não consegue lidar com a dinâmica da operação. Tá? Onde a operação depende diretamente de fatores exógenos, como produção agrícola, questões políticas de forte disputa por lobby, como a dinâmica ali de modal logístico, especialmente ali com participação de caminhoneiros, tá? E investimentos de longuíssimo prazo, que é justamente o que é necessário para, por exemplo, viabilizar uma nova malha ferroviária. O que faz com que o horizonte de investimento, até que a realidade se imponha, seja estendido consideravelmente no caso desse tipo de operação. De modo que eu vejo como uma alocação positiva para operações como fundos de previdência, esse tipo de coisa, certo? Aqueles... agora me fugiu o nome ali. Mas fundos de gigantesco porte que focam em muito longo prazo, certo? Com um horizonte de investimento de décadas, grande montante de capital a ser alocado, então não tem tanta opção em opção de menor em ativo de menor porte e sem poder assumir riscos maiores por questões de regulamentação, certo? De modo que isso aqui se mostra um bom investimento para esse tipo de alocação, tá? Mas não me interessa para o portfólio, eu vejo risco e retorno muito mais positivo em vários outros ativos. E dúvida eu estou sempre no Instagram, @investir com sim, só ir lá falar comigo. Não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida e vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera como um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e agora sim, nos vemos amanhã no Abertura de Mercado Mini, ativos chamando a atenção, movimentos da semana e a live das 8 às 10 da noite na segunda-feira. Valeu, galera, beijão!